Oi gente, tudo bem com vocês? Ano passado eu tomei a decisão de construir uma carteira pública aqui para o nosso canal, onde eu investiria todos os meses R$ 300 e eu traria as atualizações dessa nossa carteira aqui para vocês, ou seja, todos os meses eu iria mostrar quais foram os aportes que foram feitos, quais foram os ativos que foram selecionados. Porém, no ano passado eu acabei não conseguindo trazer esses vídeos aqui para vocês e o que eu pensei agora. Eu vou mostrar como essa carteira está, porque apesar de não ter gravado esses vídeos, de não trazer a atualização dessa carteira para vocês, esses aportes eles de fato aconteceram. Então, ao longo de 2024, eu continuei investindo os R$ 300 e hoje nós já temos uma carteira que está começando a se formar. No dia de hoje eu vou trazer para vocês como essa carteira ela está, quais são os ativos que estão compostos nessa carteira e a partir do vídeo de hoje aí sim nós traremos os conteúdos mensais, ou seja, os aportes mensais para nossa carteira. Se você não me conhece, eu me chamo Michele Dutra, eu falo sobre finanças e também investimentos nas redes sociais. E antes de irmos para o conteúdo do vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Então, sem enrolação, vamos para o conteúdo do vídeo. Antes de eu falar para vocês quais são os ativos que estão compostos na nossa carteira de investimentos, eu quero deixar algo muito claro, que tudo que eu mostrar aqui não representa uma recomendação de investimentos, é sim um conteúdo educacional, porque você vai olhar para esses ativos que estão aqui e você não vai sair copiando eles. Isso serve para que você possa de fato se basear e imaginar como que você pode montar a sua carteira e por sua conta e risco, ou seja, com as suas próprias decisões, montar a sua carteira de investimentos. Então, não olhe para os ativos que você está vendo aqui e simplesmente saia investindo. Estude e entenda o racional e veja principalmente se cada ativo que está aqui faz sentido com a tua estratégia de investimento, também com os teus objetivos financeiros. E qual que seria o objetivo principal para a nossa carteira? Então, o objetivo principal é o quê? É gerar uma renda, ou seja, construir um patrimônio que vá nos gerar uma renda lá no futuro para que a gente se aposente sem depender do INSS. Esse é o nosso principal objetivo. Então, nós vamos principalmente acumular ativos de qualidade para isso, né? O montante que nós temos atual, ou seja, tudo que foi acumulado de patrimônio desde o início da nossa carteira, hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, está em R$ 3.989,43. Abrindo um pouquinho a nossa carteira, então você verá aí na tela que 51,95% está em renda fixa no Tesouro Direto e o restante está na Bolsa de Valores, como eu falei para vocês. Então, o nosso foco inicial, como eu sempre falo para vocês, é montar a nossa reserva de emergência. Então, se eu sou um investidor iniciante, eu preciso cuidar do meu momento presente. Então, eu preciso ter uma reserva de emergência para imprevistos que possam acontecer, porque como vocês sabem, a nossa vida ela é cheia de imprevistos e eles irão acontecer. Então, por isso que você precisa ter de fato a sua reserva de emergência. Então, todos os meses nós dividimos o nosso aporte. Como o nosso aporte era de R$ 300, R$ 150 todos os meses no ano de 2024 foi alocado no Tesouro Selic para a construção da nossa reserva de emergência. Os outros R$ 150 eles foram alocados na Bolsa de Valores em alguns ativos que eu vou mostrar para vocês e também explicar o porquê da escolha de cada um deles. Então foram distribuídos entre ações e também fundos imobiliários, onde eu vou explicar para vocês o porquê que eu escolhi cada um desses ativos que está contemplando a nossa carteira nesse momento. Os aportes da nossa carteira que foram feitos em renda fixa foram alocados no Tesouro Selic. Ele é ideal para compor a sua reserva de emergência porque ele possui liquidez diária, ou seja, você tem a possibilidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Outra característica é a segurança. Emprestar dinheiro ao governo é considerado um investimento de risco soberano. Isso significa que dentro de um país o governo é geralmente a última entidade a enfrentar insolvência, tornando esse tipo de investimento mais confiável. Entrando um pouquinho agora na parte da renda variável, falando sobre os ativos que foram escolhidos para compor a nossa carteira de investimentos. Primeiro eu vou falar dos fundos imobiliários e depois eu trago as ações. Mas falando sobre o primeiro fundo imobiliário que compõe a nossa carteira de investimentos, que é o HGLG11, ele é um dos fundos imobiliários de logística mais conhecido no mercado brasileiro. E aqui eu listei alguns dos principais pontos do porquê eu tomei essa decisão de escolher o HGLG11. A primeira questão é o portfólio de qualidade. O fundo investe em galpões logísticos e industriais de alto padrão, bem localizados e com contratos
contratos que são sólidos, possui ativos distribuídos em regiões estratégicas, próximas a grandes centros urbanos e rodovias importantes. Então, esse é um dos principais pontos. O segundo ponto é com relação aos inquilinos sólidos e contratos de longo prazo. Os imóveis do HGLG11 são ocupados por empresas grandes e financeiramente saudáveis, como o Mercado Livre, DHL e outras multinacionais. São contratos, em grande parte, atípicos, o que significa mais previsibilidade de receita e menos risco de vacância. A terceira questão é com relação à gestão experiente. Então, ele é administrado pela Credit Suisse, uma gestora renomada no mercado financeiro. A gestão desse fundo é ativa e busca constantemente novas oportunidades de aquisição e melhorias no portfólio. O quarto ponto é com relação ao bom histórico de pagamento de dividendos. O fundo costuma distribuir dividendos mensais consistentes, com rendimentos médios entre 6% e 8% ao ano de dividend yield sobre o valor da cota. O quinto ponto é com relação à expansão e à valorização do patrimônio. O HGLG11 está sempre buscando imóveis para agregar valor ao portfólio. Tem também emissões de cotas estruturadas que permitem que o fundo cresça sem diluir muito os rendimentos dos cotistas. Então, por ser um fundo imobiliário que tem um portfólio de qualidade, uma gestão que é experiente, tem essa previsibilidade de pagamentos mensais, que é o nosso principal foco com a nossa carteira de investimentos, essa foi uma das nossas escolhas para a nossa carteira de investimentos. O próximo fundo imobiliário da nossa carteira é o XPML11. Ele é um fundo de shoppings que é gerido pela XP, e aqui eu listei alguns dos pontos do porquê da decisão de colocar esse fundo imobiliário na nossa carteira. Então, o primeiro ponto é com relação ao portfólio de alto padrão que o fundo possui. Ele investe em shopping centers premium localizados em regiões estratégicas do Brasil. Seu portfólio inclui shoppings de alta qualidade, como o Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Ponta Negra, entre outros shoppings. Depois nós temos também outro ponto com relação à gestão, que é uma gestão experiente. Ele é gerido pela XP, uma das maiores gestoras do país, conhecida pela sua gestão ativa e também estratégica. A equipe de gestão busca sempre otimizar os ativos do fundo, garantindo contratos sólidos e também bons inquilinos. O terceiro fator de decisão está relacionado à resiliência do setor de shoppings. O setor de shoppings no Brasil demonstrou forte recuperação após a pandemia, beneficiado pelo crescimento do consumo presencial e também da diversificação dos shoppings com entretenimento e serviços. Os shoppings são ativos defensivos dentro do setor imobiliário, pois eles geram receita não só com aluguel, mas também com estacionamento, publicidade e taxas sobre as vendas dos lojistas. O quarto ponto está relacionado à distribuição de dividendos consistente. O XPML11 paga dividendos mensais, geralmente na faixa de 6% a 8% ao ano sobre o valor da cota. E com a retomada da economia e o aumento do fluxo de consumidores nos shoppings, os rendimentos tendem a se manter atrativos. Outro ponto está relacionado à diversificação e proteção contra a inflação. Os contratos de locação são majoritariamente atrelados ao IGPM ou ao IPCA, garantindo proteção contra a inflação. O fundo possui diversificação geográfica de inquilinos, reduzindo o risco de concentração, ou seja, está espalhado em diversas regiões do Brasil. E também uma outra questão está com relação ao potencial de valorização. O XPML11 tem um histórico de crescimento do seu patrimônio por meio da aquisição de novos shoppings e também expansões. E o mercado de shoppings no Brasil ainda tem espaço para valorização, principalmente com o aumento das vendas presenciais. Outro fundo imobiliário que contempla a nossa carteira é o MXRF11, que é um fundo imobiliário muito conhecido no mercado financeiro, justamente por ter um valor acessível aos investidores. Hoje, com R$10 você consegue comprar uma cota e já passar a receber esses rendimentos mensais no próximo mês. O MXRF11 ele é um dos fundos imobiliários mais populares da Bolsa Brasileira, com um alto número de cotistas e uma proposta que é voltada para renda passiva e diversificação. Então, ele pertence à categoria de fundos imobiliários híbridos, ou seja, ele investe em diferentes tipos de ativos imobiliários, como CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, FIs e também imóveis físicos. Então, eu listei alguns dos pontos que me fizeram tomar essa decisão. O primeiro deles é o rendimento mensal atraente. Então, ele distribui dividendos todos os meses, com um dividend yield geralmente acima de 10% ao ano. Os rendimentos vêm principalmente dos CRIs, dos títulos de dívida imobiliária, quem possui pagamentos previsíveis e atrelados à inflação ou CDI. A segunda questão está relacionada à diversificação da carteira. O fundo possui mais de 70% da carteira alocada em CRIs, também investe em cotas de outros fundos imobiliários e imóveis físicos, aumentando a diversificação e reduzindo os riscos específicos. O terceiro ponto está relacionado à proteção contra a inflação e juros. Muitos dos CRIs que contemplam a carteira são indexados ao IPCA ou ao CDI, protegendo o investidor contra a inflação e oscilações da taxa de juros. O quarto ponto está relacionado à gestão profissional e ativa. O fundo ele é gerido pela XP, uma das maiores
maiores gestoras do Brasil com um histórico sólido no mercado financeiro. A gestão busca equilibrar segurança e retorno, comprando ativos de boa qualidade e diversificando as fontes de receita. Outra questão é com relação ao baixo preço da cota. O fundo, ele normalmente possui seu valor negociado abaixo de R$11, então todo aquele valorzinho que acaba sobrando ali no final do aporte acaba sendo investido nesse fundo. Isso acaba facilitando também a entrada de pequenos investidores e permite que você possa reinvestir os dividendos com facilidade. Uma outra questão é com relação à popularidade e à liquidez. Ele é um dos fundos mais negociados na Bolsa de Valores, então ele possui uma alta liquidez, ou seja, eu consigo comprar e vender com uma facilidade muito grande, e é um fundo muito procurado por investidores iniciantes, por aqueles que querem renda passiva sem precisar de um grande capital inicial para começar. Entrando agora na parte de ações, vou explicar para vocês quais foram as ações que foram alocadas na nossa carteira e também o racional por trás de cada escolha. A primeira ação que eu vou falar é a ação da WEG. Eu particularmente gosto muito dessa empresa e ela acaba sendo uma excelente escolha para quem busca principalmente uma empresa consolidada, inovadora e com um potencial de crescimento a longo prazo. A WEG é uma das maiores fabricantes de motores elétricos, equipamentos de automação, geração e transmissão de energia no mundo. E aqui eu trouxe os principais pontos que me fizeram tomar essa decisão. O primeiro deles é com relação ao crescimento consistente e à internacionalização. A WEG possui presença global com operações em mais de 135 países, aproximadamente 60% da receita vem do mercado externo, reduzindo a dependência da economia brasileira, o que é um ponto muito importante. Possui uma expansão contínua em novos mercados e segmentos, como energias renováveis e mobilidade elétrica. O segundo ponto está relacionado à liderança em energia sustentável e inovação, então ela tem uma forte atuação no mercado de energias renováveis, com investimentos em geração solar, eólica e baterias, desenvolvimento de soluções para a mobilidade elétrica, como motores para ônibus e caminhões elétricos, crescimento em digitalização e automação industrial, setores que são altamente promissores. O terceiro ponto está relacionado à gestão eficiente e modelo de negócio sólido. Ela possui um baixo endividamento com forte geração de caixa e reinvestimento estratégico, possui um modelo de negócios baseado na verticalização da produção, que garante maior controle de custos e qualidade dos produtos, tem uma capacidade de repassar aumentos de custos ao consumidor sem perder a competitividade. O quarto ponto está relacionado aos dividendos e à valorização das ações. A WEG tem um histórico de pagamento de dividendos consistentes, ainda que esses dividendos eles não sejam um dos maiores pagadores da bolsa, porque grande parte desses dividendos ela acaba reutilizando para poder investir nela mesma. Possui um crescimento sólido da empresa que reflete na valorização das ações no longo prazo, sendo uma das maiores ações resilientes do Ibovespa. Um quinto ponto é com relação à forte demanda por seus produtos. A demanda por motores elétricos e equipamentos industriais continua crescendo com a modernização da indústria e a transição energética. O setor de infraestrutura e construção no Brasil e no exterior impulsiona a necessidade de produtos WEG. E um último ponto é com relação à resiliência em crises econômicas. Durante crises, a WEG demonstra capacidade de adaptação e mantém sua lucratividade. Outra ação que contempla a nossa carteira é a ação da Taesa, uma ação que opera no segmento de transmissão de energia, conhecido por ser previsível e resiliente, com receitas regulares e contratos de longo prazo. Agora, falando do racional, do porquê escolhemos essa empresa, o primeiro deles é a alta previsibilidade de receita. A Taesa atua no setor de transmissão de energia elétrica, que tem baixa volatilidade e contratos de longo prazo. A sua receita vem de concessões reguladas que garantem um fluxo de caixa estável, independentemente do consumo de energia do nosso país. Diferente das distribuidoras e geradoras, não sofre com as variações na demanda ou mudanças nos preços de energia. O segundo ponto está relacionado aos dividendos atraentes e consistentes. A Taesa é conhecida por ser uma das maiores e melhores pagadoras de dividendos da bolsa. O dividend yield geralmente fica na faixa de 8 a 12% ao ano, variando conforme os lucros e também a política de distribuição da empresa. Possui um payout alto, distribuindo grande parte do lucro aos seus acionistas. Um terceiro ponto está relacionado ao crescimento através de novos projetos. A empresa constantemente adquire novas concessões e investe na expansão de suas linhas de transmissão. Tem um portfólio diversificado com ativos em diversas regiões do Brasil. O quarto ponto está relacionado à gestão eficiente e também o baixo endividamento. A Taesa possui um modelo de gestão conservador, focado em eficiência operacional e geração de caixa. Um quinto ponto está relacionado à proteção contra a inflação. As receitas da Taesa são ajustadas por IPCA ou IGPM, protegendo os investidores contra a inflação. Mesmo em momentos de crise, a empresa mantém sua lucratividade devido à natureza do seu negócio. E um último ponto também está relacionado à sua resiliência em cenários de crise. O setor elétrico é essencial e menos impactado por crises econômicas. A demanda por transmissão de energia continua existindo mesmo em períodos de recessão, garantindo estabilidade para os acionistas. E a última empresa que compõe a nossa carteira é a Companhia de Saneamento do
Paraná, a Sanepar, uma das principais empresas de saneamento do Brasil, atuando no fornecimento de água tratada e esgoto para milhões de pessoas. E agora eu vou listar quais foram os pontos que me fizeram decidir optar por essa ação. O primeiro deles é com relação ao negócio essencial e receita previsível. O setor de saneamento é altamente resiliente, pois as pessoas sempre precisarão de água e tratamento de esgoto, independente do cenário econômico do nosso país. A Sanepar opera com concessões de longo prazo, garantindo contratos que asseguram receitas constantes. Como empresa de saneamento básico, tem pouca volatilidade e sofre menos em momentos de crise. O segundo ponto está relacionado aos dividendos. A Sanepar tem um histórico sólido de distribuição de dividendos, com um dividend yield geralmente entre 6% e 10% ao ano. O terceiro ponto está relacionado à expansão e crescimento do setor. O marco do saneamento impulsiona investimentos no setor e favorece empresas bem estruturadas, como a Sanepar. A empresa tem planos de expansão, aumentando a cobertura de saneamento e ampliando sua base de clientes. A crescente preocupação ambiental e regulatória pode gerar incentivos e investimentos para melhorar os serviços. O quarto ponto está relacionado à proteção contra a inflação. As tarifas de água e esgoto são indexadas ao IPCA, garantindo que a receita da empresa acompanhe a inflação. Isso, de fato, acaba protegendo os investidores contra a desvalorização do dinheiro no longo prazo, o que é muito importante. Um outro ponto está relacionado à governança e eficiência operacional. Ela é uma empresa mista, ou seja, tem capital aberto e participação do governo do Paraná, mas também tem um histórico de boa gestão e eficiência operacional. Mantém um endividamento baixo e investimentos constantes para modernizar a sua infraestrutura. E um outro ponto também está relacionado à sua baixa concorrência. O setor de saneamento opera com monopólios regionais, ou seja, uma única empresa presta o serviço em determinada área. Isso garante que a Sanepar não tenha concorrentes diretos no Paraná, o que torna sua posição no mercado muito segura. E a nossa última alocação para a nossa carteira é o ETF VU, que replica o índice S&P 500, que é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Isso significa investir em empresas de renome global, como Apple, Microsoft, Amazon e Google, assim diversificando automaticamente o seu portfólio. Com um único ativo você obtém exposição a múltiplos setores da economia americana, como tecnologia, saúde, consumo, finanças, entre outros. Isso acaba reduzindo os riscos específicos de uma única empresa do setor. O VU é conhecido por sua taxa de administração extremamente baixa, atualmente de 0,03%, o que significa que você paga muito pouco para manter o investimento ao longo do tempo. Investir nesse ETF expõe você ao dólar, funcionando como uma reserva de valor e proteção contra a desvalorização do real ou instabilidade na economia brasileira. Então, esses são os pontos que me fizeram escolher também esse ETF para compor a nossa carteira de investimentos. Então, a nossa carteira está composta dessa maneira. A partir do próximo mês, nós teremos as atualizações mensais na nossa carteira pública do canal. Um ponto importante que eu preciso dizer para vocês é que no ano de 2024 nós fizemos aportes de R$300 todos os meses, só que no ano de 2025 eu resolvi fazer um reajuste. Então, ao invés de investir R$300, eu estou investindo R$400 todos os meses. E eu acho de extrema importância que você faça esse reajuste também no seu aporte da sua carteira. E é importante que você faça esse reajuste de acordo com o seu aumento de salário. Isso é uma estratégia que eu utilizava, a Michelle utilizava, e se você quiser utilizar também, você pode utilizar. Eu acho que fica mais coerente. Exemplo, se você recebeu 5% de aumento do seu salário, aumente em 5% também o seu aporte financeiro. Mas lembrando que essa é uma opinião minha, Michelle. Você precisa de fato avaliar aquilo que faz sentido para você. Lembrando mais uma vez que todos os ativos que foram demonstrados aqui não representam uma recomendação de investimentos, mas sim um conteúdo educacional. Você precisa, por sua conta e risco, analisar e decidir aqueles ativos que irão compor a sua carteira de investimentos. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!